Bom, a gente acabou de criar o banco e depois o formulário, esse formulário, né? Tudo bem, então vamos passar um pouco aqui a teoria, então. Essa parte a gente já trabalhou, a parte de formulário. Tá metodado formulário. Essa parte aqui eu vou mostrar agora mesmo. Isso também. E essa aqui, trabalhando com banco de dados. Então, quando trabalhamos com banco de dados e implicações, existe uma lógica que devemos seguir. Abrir uma conexão com o banco, executar comandos no banco, fechar a conexão com o banco. Então, como a gente criou um banco de dados, a gente tem um formulário, a gente vai ter que abrir uma conexão com o banco. No caso, isso é gravar dados do cliente. A gente vai executar o comando e depois fechar a conexão. Tá? Então, ao término da execução da instrução no banco, devemos fechar a conexão com o mesmo, a fim de evitar possíveis problemas de performance. Você não pode deixar as conexões abertas. Lembrando que cada conexão aberta no banco ocupa espaço, memória e tempo de processamento. Então, o primeiro passo é abrir conexão. Para abrir uma conexão, pessoal, a gente tem que saber o usuário de acesso ao banco, a senha ou o host, nome ou IP do servidor. Tá? No caso do nosso, a gente chama ele de localhost. Ele tem a numeração também, é 127.0.0.1. Tá? O usuário do banco, a gente sabe que é root, a senha é 1234. Bom, já que a gente tem essas informações, a gente pode utilizar comandos do PHP. No caso, a gente vai fazer conexão com MySQL, então MySQL Connect. Como é que funciona? MySQL Connect, a gente passa o host, servidor, o usuário vai ser o root, a senha 1234. Em caso de sucesso, ele vai retornar uma conexão. Em caso de falha, ele retorna false. Tá? Deixa eu fazer um exemplo de conexão agora. Bom, então aqui a gente tem o nosso formulário que a gente criou. Nosso formulário ele vai estar mandando os dados para gravar.php. Tá? Eu vou até fazer arquivo, vou pedir um novo objeto, vou salvar ele, arquivo, salvar como, chamar ele de gravar.php. Salvei. Tá? Então no caso aqui, vou fazer minha conexão, PHP. Vou criar uma variável. Opa. Vou criar uma variável host para guardar o nome do servidor, que eu vou chamar de local host. Vou guardar uma variável para armazenar o usuário, que no nosso caso é o root. E vou ter uma variável para armazenar a senha, que no caso vai ser 1234. Vírgula. Beleza. Então agora a gente vai fazer conexão, vai criar uma variável chamada banco, que vai receber a minha conexão MySQL underline connect. Eu tenho que passar, observa, o server, o nome e o password. Tá? Então eu vou passar o server é host, que está ali, localhost, host. Vou passar o usuário e vou passar a senha. Tá.
Aqui no caso eu posso usar esse or die. Se ele não conectar, ele pode mandar uma mensagem para mim, ó. Não foi possível fazer a conexão. Posso poder capturar também através de try catch. Conexão com o servidor. Coisa assim, bem simples, de banco de dados. Banco de dados. E ponto e vírgula. Então aqui no caso, se ele fizer a conexão, ele vai retornar na variável banco. Ou senão ele vai emitir essa mensagem, vai matar o processo, não foi possível fazer a conexão. Tá? Vários dados. Só que quando eu falo no servidor, eu preciso saber qual que é o banco, né, pessoal? Observa que, deixa eu abrir aqui. Então no servidor 127.0.0.1 ou localhost, ele tem vários bancos, ó. Loja 2 que eu criei, na verdade, né? Eu quero conectar com loja, correto? Então eu tenho que dar essa informação. Se eu não me engano aqui, na próxima, aqui ele está falando de fechar a conexão. Aqui. Posso conectar com o servidor do banco de dados, devemos especificar qual banco será utilizado, através do MySQL Select DB. É bem dedutivo, né? Selecionando o banco de dados. Então, como eu fiz a conexão com o banco, agora eu vou selecionar MySQL underline Select DB. O banco que eu criei lá é loja. Esse loja está dentro da variável banco. Então, aqui eu passei o servidor de usuário e senha, o banco está aqui. Estou selecionando dentro do banco loja, que eu vou estar trabalhando. Dá aquela mensagem or die, ou não foi possível encontrar o banco de dados especificado. Fechei. Deixa eu fazer uma coisa. No meu formulário cadastro aqui, eu tenho cadastro de cliente. Vou fechar minha conexão primeiro, tá? Bom, aqui então, clique ponto e vírgula aqui, salvei. Você pode vir aqui e testar alguma coisa aqui. Ele vai para gravar, não dá mensagem nenhuma, correto. Então vamos aqui colocar, por exemplo, ele imprimir para ver se está recebendo os dados. Não. Eco underline cifrão post colchete nome ponto e vírgula. Ele vai imprimir nome, salvar. Então, está imprimindo o nome. Beleza. O que eu quero mostrar aqui agora, então a gente está abrindo conexão, né? E tem uma parte que chama reutilização de código, né? Qualquer linguagem de programação é importante o reuso do código. Ó. No PHP podemos criar arquivos contendo apenas funções ou qualquer outro tipo de código que será comum a várias áreas do site. Esses arquivos devem ser então chamados quando necessários pelas páginas que vão utilizar.
Então no caso aqui a gente poderia usar o include, que vai estar incluindo alguma função, algum comando que vai ser comum a várias páginas, né? Ou usar o require, meu script. Bom, a diferença é, no caso do include, se o arquivo não ser incluído. Se o arquivo a ser incluído não existir, o sistema exige uma mensagem de erro e continua processando a página. Já na função require aqui, após notar a falha do script, além de exibir a mensagem, o interpretador de PHP termina a execução da página, não continua. Tá toda essa pequena diferença das duas, né? Então o que eu quero com isso? Isso. Manter o esquema atual. O que eu quero? Essa parte aqui de conexão, ela vai ser chamada várias vezes em várias páginas. Cadastro cliente. Vamos supor que um banco tenha 5 tabelas: funcionário, cliente, vendas, produto, né? Então, para cada uma delas, eu vou repetir esses dados aqui? Não, né? Então, em vez de deixar essa parte de conexão aqui em gravar, a gente dá um Ctrl C, Ctrl X nisso aqui, na verdade. Ou melhor, Ctrl Z. Pega aqui gravar, faz assim, arquivo, salvar uma cópia com. A gente vai chamar isso de conexão.php. Dentro do form, salvei. Tá? E em vez de reescrever todo esse código aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar include parênteses, a gente vai chamar a página de conexão.php. Você pode fazer algumas funções que são comuns, vários códigos comuns, e utilizar em outras páginas. E salva. Então, na verdade, aqui eu tenho um formulário que vai chamar gravar. Gravar vai fazer a conexão. Deixa eu abrir a conexão por aqui. Arquivo, abrir, conexão. Então, a conexão está pronta. Tem o servidor, o usuário, a senha. Aqui faz a conexão com o banco, retorna na variável banco, e aqui eu seleciono o banco, loja, né? Então aqui eu fiz minha conexão. Eu executo aqui, agora não vai aparecer nada. Ele fica em gravar, correto? Beleza. Mas ele está fazendo a conexão. Agora a gente vai fazer a parte do gravar realmente. Então, voltando aqui nas apresentações. Então aqui a gente está reutilizando o código conexão, né? Posso utilizar essas duas funções, include e require. O include, se o arquivo a ser incluído não existir, ele vai exibir uma mensagem de erro e vai continuar processando a página, tá? Vai continuar a execução. Agora o require não, é necessário ter o script que está pedindo, senão para, tá? Esse redirecionamento eu vou explicar também. A gente já está fazendo a parte de conexão, né? Aqui é a parte do MySQL Connect, passando o host, usuário e senha, beleza. Aqui eu tenho que ter fechar a função depois de utilizar, a gente vai fechar depois, tá? A manipulação, a gente tem que selecionar o banco de dados, a gente está selecionando. Agora a gente vai para a parte de executar os comandos MySQL, que é esse MySQL Carry. Tem que ter a declaração SQL aqui. Então esse passo aqui eu vou fazer agora, tá? Que a gente vai fazer uma inserção, beleza? Depois a gente volta aqui na redirecionamento. Então vamos seguir aqui. Então a conexão está pronta, o formulário está pronto, o banco de dados está pronto. Agora a gente vem aqui. Depois de efetuada a conexão, eu tenho que pegar as variáveis que eu estou passando. Quais são as variáveis? Código, nome, sexo, salário e data. Então vamos pegar essas variáveis. Código. Vou receber cifrão, underline, post.
chama código lá no formulário, fecha, modelo. Deixa eu ver um Ctrl C, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V. A segunda é o nome. Post, nome. A terceira é o sexo. Post, sexo. A quarta é o salário. Vou chamar de sal. É igual ao salário. Salário. Poderia ter colocado A, B, C, tanto faz aqui. E depois de salário é data. Opa. Data. Data. Então, beleza, eu tô. Tem conexão, já peguei os campos, código, nome, sexo, salário, data. E agora eu vou criar um comando SQL. Você lembra lá do nosso script, quando a gente estava testando, o script do banco, ó. Olha a sintaxe, insert into cliente, os campos que vão ser, quais campos vão ser inseridos, né? A ordem, values, aqui são os valores, né? É claro que os valores aqui vai receber do formulário. Mas a sintaxe, deixa eu até copiar aqui, Ctrl C. Opa. Tô gravando, tá. Então aqui a gente vai colocar underline, um comando, vou chamar de SQL, minha variável. Ele vai receber o que? Ctrl V. Então, insert, into, cliente, código, nome, sexo, salário, data. Aqui é do banco, tá, pessoal? Values. Aí onde tem o número 1 aqui, esse aqui é o código. Só que o código está passando através do formulário variável code. Então eu venho aqui, que não é aspas, tem que ser code. Segundo, eu coloquei ele de nome. Terceiro, sexo. Quarto, salário, né? Quinto, por último, data. Data, tá aqui. Fecho. Vamos deletar isso aqui. Isso aqui são só os dados da consulta anterior. Então estou inserindo o código, nome, sexo, salário e o data. E aí a gente fecha com um ponto e vírgula. Então isso aqui é um string. Aí eu tenho que fechar com aspas que eu abri e eu fechei. Então aqui, ó. Isso aqui é um string armazenada no meu SQL. Só que eu tenho que executar isso, tá? Então como é que eu vou executar? Vou criar uma carry que vai receber isso. Carry. No caso da inserção, esses comandos que inserem na tabela retorna true, tá? MySQL underline carry. Olha aqui, ó. Então aqui, esse aqui é para conexão. Deixa eu fechar a conexão. Tá. Selecionar o banco. Aqui, então a execução do comando através de declarações SQL. Então eu vou executar através disso aqui. MySQL carry. Tá, vamos aqui. O que eu vou executar aqui? Justamente a minha variável que eu acabei de criar. Essa aqui é SQL. Fecho aqui. Ele vai executar, ou senão vai morrer. Die. Você pode colocar uma mensagem. Houve um erro na gravação dos dados. Verifique os valores passados.
fecha, ponto e vírgula. Tá fechando aqui, então beleza, é isso. Eu abri a conexão, peguei os dados do formulário, criei uma string SQL e aqui eu executei ela. Vamos salvar aqui. Bom, antes de testar, vamos dar mais uma verificada aqui. Conexão, código, nome, sexo, SLQ, SQL. Ah, aqui é essa. Tem que ser a mesma variável, né, pessoal? SQL. Abri aspas, fechei aspas. Cliente, código, nome, sexo, salário, data, código, nome, sexo. Opa, não fechei aqui. Todo esse tipo de coisa dá erro, tá, pessoal? Tem que olhar. Então, SQL. Tá, salva. Vamos testar o nosso formulário. Vamos lá, código. Vamos colocar código 1, nome João, sexo masculino, salário 2.500,30. Vírgula não, vira ponto, né? Porque ela é float. 30. A data é o ano, 2014 barra 0 março 23. Salvar. Não deu mensagem nenhuma, porque aí para verificar agora, pelo menos por enquanto, a gente vem aqui, dá um select asterisco from cliente no banco de dados loja. Ó, código 1, João, sexo masculino, salário e a data. Tá? Bom, observa que ele gravou e morreu na página de gravação. Então, já tem 22. Dá para explicar mais um pouco. Então a gente tem um formulário. Pode colocar na data aqui. Exemplo. 1980 barra 02 barra 29. Só para a pessoa saber que é nesse formato. Depois a gente trabalha. Tem como... Tá aqui exemplo. Vai estar com a data. Bom, o que eu estava falando é que quando ele grava, ele morre na página gravar. Aí aqui, vamos voltar na nossa apresentação. Então, formulário, reutilização a gente aprendeu já. A gente está reutilizando a conexão, pode reutilizar ela agora em qualquer página para gravar, alterar. Aqui, redirecionamento de página. Tá? No PHP podemos fazer o redirecionamento de página utilizando a função header. Essa função, na verdade, manipula o cabeçalho HTTP da página aberta no navegador. Com isso, podemos alterar a variável responsável por manter a página aberta na URL do navegador. Então, aqui na verdade, olha aqui, ó, redirecionamento da página atual para outra página, ou para uma página da internet. Tá? Eu vou pegar isso aqui então e vou colocar no nosso código aqui, gravar. Quando ele terminar de gravar as informações, o que ele vai fazer pra gente? Ele vai redirecionar. Eu quero que ele redirecione aspas, location para o meu formulário cliente para cadastrar no outro cliente. Então é form cliente. Só que a extensão dele é ponto HTML. Fecha aqui. Então isso é o de redirecionamento, tá, pessoal? Então a gente viu isso, tá vendo a conexão, já viu connect, close, tá, fechar a conexão. Deixa eu fechar a minha conexão também. Só que isso eu deveria ter colocado com a página PHP. Tá, depois eu mudo isso. Vamos testar aqui meu redirecionamento. Não, tá correto, aqui é uma página PHP.
Ctrl V. Depois eu testo isso aqui. Vamos lá. Salvar. Vamos aqui agora. Vamos tipo colocar o código 23. Nome Gabriel. Masculino. Vai ganhar R$ 500. Vai nascer em 1980 barra. Deixa eu pedir para manter. Fevereiro barra 24. Vou salvar. Ele não achou a minha página que eu mandei. Deixa eu verificar. Na verdade ele não achou. Por quê? Porque minha página chama Form CAD Cliente. Eu coloquei Form Cliente. Então Form, e com F maiúsculo, coloquei lá. Form CAD CLI, na verdade. Ponto HTML. Form CAD CLI. Vou voltar aqui. Mesmo assim, ele gravou, viu, pessoal? Informação. Vou ver Gabriel 2, 3. Salvar. Viu? Agora ele foi lá, gravou e redirecionou pra cá. Interessante, né? Vamos verificar o banco. Como é que tá o banco? SQL. Select asterisco from cliente. Então, ele tinha gravado, só que não redirecionou porque não achou a página. Aqui eu gravei de novo, só para mostrar o redirecionamento. Beleza? Então essa é a terceira parte do vídeo aula da terceira semana.